Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E aí nós chegamos à Terra 51. Boa ideia. Boa ideia. A boa ideia. Então, na Terra 51, estamos em junho de 83. Na realidade é essa aqui, tá? Enfim, aqui é Terra 1, você definiu isso. Assim, a gente usa o número da DC, mas a gente muda porque a gente é picareta mesmo. Estamos em Chicago, a Somerset. Tá todo mundo esperando que a Nintendo anuncie alguma coisa com a Atari. Uns amigos dos japoneses batem a porta e avisam, olha, a Coleco portou o Donkey Kong pro Adam, isso vai dar merda pra gente. O que a gente faz? Chama a polícia! O departamento de vai dar merda sinaliza novamente. Chefe, estão loubando o nosso flango. Né? A resposta é: manda quebrar tudo, né? Eles chamam o pessoal da fábrica de couros de Connecticut. Ou vocês destroem esses cartuchos, ou então a gente vai fazer vocês enfiar o couro, vocês sabem aonde? Enfiar o couro do... Né? Ou então a gente vai tirar o couro de vocês, né? Tirar o couro de vocês. E em uma noite escura num beco de Chicago, os cartuchos são destruídos de tal maneira que eles nunca... E não vai rolar especial daqui a 16 anos. Não, daqui a 26 anos. Não vai rolar. Chamaram um tiozinho que trabalhava na máfia, ele deu um jeito de sumir com os cartuchos. Sumiram, nunca mais apareceram. Curiosamente, junto com os cartuchos foram um monte de dedos indicadores. Também. Não, eles E enterraram curiosamente, eles enterraram o pó dos cartuchos pra não ter suspeita de e enterrar curiosamente, Jimmy Hoffa. E curiosamente, as pessoas estavam trabalhando dentro da Coleco nesse porte, são realocadas para outros lugares. Somem. Portanto, nunca existiu o porte do Donkey Kong pro Coleco Adam. Só em histórias de podcasts alguns anos depois. Peraí, vocês estão falando Adam, eles estão dizendo ColecoVision, né? Adam e Vision, só pros dois. Os dois. Enfim, nunca existiu o Donkey Kong pro ColecoVision e nunca existiu o Donkey Kong pro Adam. Eu falei do Adam porque a Coleco apresentou o Adam A SES, né? na SES, então, por isso, mas é pro ColecoVision também. Assim, não saiu pra nenhum dois. E aí, num belo dia de sol e vento, que afinal de contas é Chicago, os engravatados da Nintendo e os engravatados da Atari fazem uma coletiva de imprensa para anunciar o Nintendo Advanced Videogame System. Nossa. Para ser vendido a partir de novembro de 83 nos Estados Unidos. Na verdade, com o nome de Atari é VGS, né? Não Nintendo é VGS. Só que 83 continua comendo solto, cresce dos videogames. O contador da Warner continua pintando de vermelho o balanço da Atari. O departamento vai dar merda já foi substituído pelo departamento deu merda, né? E a única coisa que salvou alguma coisa da Atari em 83 foi o AVGS. E o resto perdeu dinheiro de tudo que foi de jeito e maneira. Final de ano, vai todo mundo esquiar em Aspen. Os engravatados da Warner dão aquela ajeitada na gravata. Só pensar, cara, como é que a gente vai? Aí alguém pega um telefone, liga pra um japonesinho lá em Tóquio e pergunta: vem cá, quer comprar um Atari? Não, quer dizer, um Atari não, Atari. Aí o japonesinho pensa, dá aquela coçada no queixo, bota a mão no bocal para do outro lado não ouvir e pergunta: e aí, a gente tem essa grana? Aí o cara diz: olha, grana a gente não tem, mas é aquela história, os Estados Unidos, os caras estão achando que a gente vai engolir eles. Faz o seguinte: vamos engolir mesmo. Vamos fazer a coisinha bacana. A gente compra o negócio deles e a gente entrega nossas ações em troca. Mas nossas ações e em junho de 84, Chicago, mais sol, mais vento, a Warner anuncia. A Atari é vendida pra Nintendo. Capa no New York Times. Escândalo. Né? E a Warner se torna a principal acionista individual da Nintendo. Não é a majoritária, mas é a principal acionista individual. E, portanto, nada na Nintendo sai sem que a Warner saiba. Nota mental que pros americanos isso vai ser baixa de ações, porque a Nintendo era meio desconhecida, apesar do sucesso que eles tiveram nos Estados Unidos. Mas, tipo, o mercado não reage tão bem, mas o... Você tá falando de Warner, mas aí alguém pensa que, cara, tem um negócio aqui que a gente podia dar parte da venda. Tem uns troços aqui. E nesse anúncio, a Warner anuncia que determinadas
tecnologias avançadas da Atari seriam usadas no videogame de próxima geração. Aí todo mundo gostou. Opa. Era pra fazer aquele pré-release pra coçar o pessoal lá de Wall Street, né? Mas quais são essas tecnologias avançadas que aparecem lá? Então, era aquele acordo que eles tinham emprestado dinheiro pro pessoal da Raitoro. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte: pega o Lorraine, pega a Raitoro e toma aí. Posso fazer um apêndice bem interessante? Ao invés de ficar esperando o carinha lá da Raitoro que ficou enrolando pra entregar o acordo, eles mandam o office boy na Raitoro. Cadê o papel? Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Né? Chega lá e... Só que o office boy, como todo mensageiro de treta que se preza, já chega avisando: ô seu fulano, tem uns tais de Commodore, que estão lá dizendo que vão dar dinheiro pra comprar o Raitoró, o que obviamente significa o quê? A Atari já manda um esquadrão de advogados ninja descendo de helicóptero. E um carro forte. E uns japoneses. Sim. Se são ninjas é por causa que já são japoneses. Não, advogados americanos, advogados japoneses, ninjas e carro forte. Sim. Que é pra garantir. Serviço completo. Né? O ninja é famoso, se ele mudar de ideia. Né? Não, anos 80, cara, tudo que é coisa de luta tinha que ter um ninja, então... Sim. Só que nem pressão dos ninjas, na verdade, né? Não era só pra fazer uma pressão. Porque no final de contas, quando abriu o carro forte, toda a equipe do Lorraine pensou, a Raitoro pensou: cara, eu pago as minhas dívidas, eu pago as minhas dívidas outra vez, pago pela terceira vez, pago a dívida da família inteira e ainda me sobra um dinheiro pra montar um computador novo. Se eu quiser, eu pago a dívida da minha sogra. Sogra não, mas enfim. Aí também era demais, né? Não, mas enfim. Dá pra brincar com como é que é a sessão de cartinhas com dinheiro. Quem quer dinheiro? Né? Gastando no aviãozinho $100. E aí o resto é tranquilo. Ou seja, o Raitoro embolsou o dinheiro, pagou tudo que é dívida. Pensar, cara, vamos fazer uma estação de trabalho gráfica porque acho que estão por isso uma porcaria. É tudo lixo. Quem não sabe mais de videogame não, né? E aí eles vão fazer a estação dele. A menos vagabundinha, essa tal de Silicon aqui. Enquanto isso, o choro e ranger de dentes, Sunny veio com corte de custos agressivo, cancelamento de todos os produtos no mercado, cancelamento de tudo que estava em desenvolvimento. Acabou tudo, cortou. 2.600 a $2. Uhul! Vamos zerar estoque, vamos... compre o cartucho do ET, você leva o videogame nas costas. Zerou estoque, acabou com o desenvolvimento. Talvez o único que eles não fizeram isso foi com o AVGS, né? Por quê? Porque os japoneses, nesse momento, fizeram a seguinte jogadinha: vamos trazer os nossos japoneses, vamos pegar a galera de desenvolvimento que a gente quer que fique, vamos enfiá-los num campo no Vale do Silício e vocês só saem daí com o Super AVGS pronto. Ou seja, a Nintendo pega os japoneses da Nintendo, os japoneses da Sony, pega os japoneses, pega os americanos da Atari, enfiam todos em algum aprazível campus do Vale do Silício, fazendo algo do qual... chama os ninjas de novo. Do qual o mercado não sabe do que se trata. E trabalha em cima do Lorraine, né? Mas aquilo que a Commodore não fez, né? Mas é o suficiente. E destrincha o Lorraine de cabo a rabo. Aliás, falei Commodore, o que aconteceu com ela? Pois é, nesse meio tempo a Commodore tá lá sem um prêmio, que resolveu passear pelo mundo, curtir a aposentadoria dela, briga com o AVGS. Eles acabam... Que nem existe ainda. Não, o AVGS primeiro, não o Super. AVGS primeiro. Ela brigou com ele no Commodore 64. Ela até acabou cancelando o Commodore 64, porque ela não tava com tanta vontade de ter o micro 8 bits. Ela começa a fabricar, a pensar no mercado empresarial, vai fazer clone de BMPC, porque tá na moda fazer clone de BMPC. E em algum ponto da década de 1990, lá no comecinho, ela é comprada por algum grupo de Taiwan, tipo a Asus, a Acer, e vira história, vira marca pera, né? Em 85 todo mundo fala: os videogames voltaram. Não, você não consegue comprar videogame, mas os videogames voltaram. O que você vai comprar é, de novo, junho de 86, que a Nintendo faz um espetáculo, chama artista, faz um show ao vivo. Com o Prince. Né? Bota o Prince ao vivo na televisão, né? Compra tempo nos canais de televisão. Então, pra apresentar. Tudo aquele estádio de Seattle que eles compraram. Eles iam comprar anos antes. Tipo, o pessoal dos Estados Unidos não ia criticar a Nintendo porque tava o Warner do lado, então. Não, e principalmente, Super AVGS. O anunciado Super AVGS / Super Famicom foi desenvolvido nos Estados Unidos. A Nintendo, nesse caso, é quase uma empresa americana sediada no Japão. Agora, só um parênteses aqui sobre o Super Famicom.
Famicom ou Super AVGS. Eu imagino que ele seria um Super Nintendo ou Super Famicom com 68.000, cara. Finalmente. Ia ser o melhor dos dois mundos. Um processador decente, né? Exato. E o mais importante, além de você ter as franquias da Nintendo e, portanto, obviamente, um Super Mario e os jogos da Atari, que obviamente você teria o Super Pitfall, porque a Activision apresentaria o Super Pitfall, a Namco apresentaria o Super Pac-Man, a Atari apresentaria o Mega Space Invaders, porque todo mundo já tá, né? A Taito, você quer dizer? A Taito apresentaria o Mega Space Invaders, porque a Taito quer aparecer mais que todo mundo. E, além de tudo, aparecem, assim, também uns joguinhos interessantes de umas franquias da Warner. Que eles vão investir em jogos do Pernalonga, jogos de super-heróis, por aí vai. Jogos super-heróis da DC, um jogo da Liga da Justiça, em que você pode escolher qual personagem você quer jogar. Ó, Super Gêmeos, ativar. Você tem um jogo do Looney Tunes e, óbvio, o One More Thing vira um módulozinho e transforma o console em um computador rudimentar. Não é grande coisa, mas é o ideal pro cara ali bater um destino e eventualmente fazer um basic aqui e ali. A grande verdade é que no final das contas, fabricantes de terceiro acabam sofisticando esses kits de transformar em computador para realmente ele virar um computador mais estrito senso. Mas é óbvio que com todo mundo esperando o que ia acontecer, quando todo mundo viu o preço e os jogos, o Natal foi um estouro. Saiu primeiro nos Estados Unidos, estourou no Natal, depois saiu no Japão e na Europa Ocidental, estourou no Japão e na Europa Ocidental. Vendeu que nem pãoquinho. Até a Gradiente vendeu esse cara aqui, né? Pois é, a Gradiente depois vendeu esse cara no Brasil. Com alguns anos de atraso, mas foi. Agora vamos falar de fofoca, César? Vamos. Só uma observação minha rapidinho. Vai. Isso tudo, o Super Nintendo melhor do que o Super Nintendo, quase 4 anos antes do Super Nintendo. Pois é. Com o processador do Mega Drive. Sim. Agora era da fofoca. Fofoca que circulou na imprensa nessa época. E não existiria o Amiga, né? Não. Uma coisa interessante lembrar, a velocidade do mercado era tão vertiginosa que, de uma hora para outra, acabaram todas as máquinas de 8 bits. Provavelmente, no caso, teria deixado de sair apenas o MSX2, talvez se fosse sair o 2 Plus, ou talvez o MSX3 já fosse para 16 bits, correndo, e provavelmente alguém na ASCII chicoteando a Yamaha, tipo, faz logo essa porcaria desse VDP logo uma vez, já, quero lançar no mais. melhor estilo PC 98, né? E as outras plataformas também, eu acho que eles pulariam o Turbo R. A Radio Shack talvez tivesse sido esmagada bem antes de sair o Coco 3, então nada de... Até a Radio Shack ia acabar só vendendo PC. Porque era um mercado que dava... Eu acho que nesse caso, provavelmente, como ainda tinha muita coisa, por exemplo, o TRS-80, provavelmente eles lançariam, eles investiram em cima do TRS-80, o Model 4. É o 4P que tinha os 68 mil? Não. Ou 16? Não, nenhum deles. Tinha um como o TRS-80 que rodava Xenix. Mas tinha os 68 mil. Vocês não viram a parte mais engraçada da história que vocês nem citaram. Ia ter jogos de uma tal SEGA desse videogame. Sim. Talvez com isso aí. Tu acha que a SEGA ia querer estar nessa briga pra fazer console também? Não. Pra ela não ia valer a pena. Ia ser muito difícil. Um duelo muito violento. Todas as concorrentes de videogame iam morrer lá na segunda geração. Tipo, Intellivision, ColecoVision, Odyssey. Todo mundo morreu ali. Provavelmente, ia aparecer só uma empresa de gente maluca pra enfrentar o... Não, é que tá. Teria que ter uma estrutura e um financiamento muito pesado, muito forte, muito dinheiro por trás. Talvez até acabaria surgindo, né? Algum concorrente com investidor e produzir um concorrente, uma máquina à altura desse Super Nintendo. Assim, nesse caso que entraria em nicho. Que o Super Nintendo, né, o Super Famicom / Super VGS, por algum motivo não conseguiria entrar. Ou seja, César, aquilo que a SEGA fez é investir em mercado, já que a Nintendo não tinha muita penetração. Vem cá, mas não seria talvez se a Sony talvez não saía motivada a tentar enfrentar? Tudo bem, eu sei que a Sony na Terra 1 ela surgiu o PlayStation, que originalmente era um projeto para trabalhar com o Super Nintendo e acabou havendo pode acontecer também o seguinte, é meio mordida porque a Nintendo abandonou ela no altar para ficar com a Atari. A Sony pode ter pensado em montar seu próprio console. Não, ele não abandonado no altar. Assim, eu entendo na realidade que em algum momento nesse desenvolvimento os americanos chegaram à conclusão de que não compensava o CD-ROM. Era caro, era lento, né? E eu conseguiria aumentar a velocidade do cartucho e a confiabilidade e baixar o preço. Então posso mandar duas empresas que talvez apareceriam nesse cenário? Realmente vocês estavam certos. Uma seria a Sony, que até eu ia falar uma coisa engraçada, ela tentaria fazer uma evolução, talvez, da arquitetura do MSX, um Super Turbo R, versão console, e a outra seria a própria NEC. Ou as duas juntas. O que seria uma joint muito poderosa. Eu acho que nesse caso faria todo sentido a NEC da Sony pra apresentar um videogame pra competir com o AVGS. Mas enfim,
assim, hora da fofoca. Ou não fofoca? Circulava nos jornais na época, né? A Nintendo e a Warner, elas enxugaram o que podia e o que não podia no preço final do equipamento. O que dava para economizar, elas economizaram. Até vi uma história do jornalista, não sabemos ainda qual foi que começou com essa brincadeira, que o console viria sem caixa, para ficar mais barato. Peraí. Isso foi uma reportagem, saiu a série no Washington Post. Nintendo pensa em vender o Super VGS sem caixa. Passa na loja e pega. Leva debaixo do braço, não é seu. Você vai destruir a caixa mesmo. Só meia dúzia quem guardar a caixa. Cara, mas antes de ter virado uma piada recorrente, o que teve realmente um ponto de barateamento que pesou mesmo na versão dessa máquina foi que o jogo que vinha encartado nele, que é o Super Mario, ele foi gravado diretamente em ROM, não vinha em cartucho. Assim eles economizaram. As edições especiais todas chamam essa mesma loja. O jogo vinha gravado numa ROM dentro do... Já na placa, ponto final. Isso, né? Uma ROM dentro da placa, e que se você ligasse sem cartucho, você já jogava alguma coisa. Sim. Aliás, esse cartucho, principalmente Super Mario para Super Nintendo, ele tinha alguns desenvolvimento que vazaram. E vira e mexe, nesse eBay aparece perdido um cartuchinho desse. Aliás, tá aqui no eBay, Harry, tô vendo aqui, o cara tá por $100 mil. É isso. Um cartucho padrão. O eBay nessa dimensão se chama o E-Golf, E-River, E-Lake. Só uma rapidinho, voltando pra Terra 1, isso é uma coisa plausível, porque a Master System tinha vários jogos que vieram da memória dele, por exemplo. Sim, porque se você quer baratear o console, você vai pegar teu jogo em ROM, você economiza fazer o cartucho, economiza fazer uma placa, economiza gravar a ROM, você já mete a ROM na placa-mãe e vê que segue. Depender do caso, colocar tudo em ROM, você economiza até todo o trabalho pra sustentar o cartucho. Tu já vai botar a ROM com o filme do videoconsole, já põe um jogo lá dentro. Posso botar uma fofoca aqui que vocês não botaram? Opa, aí. A briga dos desenvolvedores japoneses e americanos sobre o controle. Nossa, mãe. Enquanto os japoneses fariam algo bem similar que a gente conhece hoje com o controle do Super Nintendo, aquele branquinho, meio similar ao osso meio de cachorro, 6 botões e tudo mais, os americanos queriam fazer algo tipo Atari Jaguar quadradão no teclado numérico de telefone. Isso cria um mercado negro de troca de troca de joysticks. Porque tem jogos que são melhores com o joystick Super Famicom e tem jogos que são melhores com o joystick para VGS. E a própria Spectra Video com o Kickshot vende um híbrido que funciona bem parecido com os dois. Mas acontece o seguinte, que é um maior que o próprio game. Mas seguindo o console da SEGA, que foi o Saturno, que tinha também diferença do controle americano e japonês, não tão esdrúxulo aí, assim, todos os consoles ficaram padronizados com o console japonês, graças ao lançamento de um jogo chamado Street Fighter 2. Chupa Warner, Atari! Aliás, só pra terminar a curiosidade, né, o Super AVGS, que é o modelo americano, ele vinha com o processador da Motorola, e o Super Famicom, o Super Fan, também é chamado em alguns lugares, usa o HD 68000 da Hitachi. Esse HD 68000 só existe nesta terra ou existe na nossa terra também? Existe na nossa terra. Existe na nossa terra, o próprio X68000 e o Mega Drive usam ele. Cara, eu tive uma ideia, acabo de ter uma ideia pro Atif de MSX, baseado em versões alternativas de processadores. Guarda essa ideia, no final a gente fala disso. Guarda a gravação. O Atif MSX. Cara, eu tenho óbvio que vai haver um MSX. Cara, em algum momento vai ter, não sei quando, mas vai ter. Enfim. Nós estamos falando muito de 83. De Atari aqui, né? Vamos dar uma avançada, vamos voltar pra Apple. Vamos falar um pouco de Apple, né? Com um HD embutido, o GS ROM 4. 84. Cenário 5. O prestígio do Jobs está em baixa porque o Lisa, vocês sabem, era aquele iceberg digital, $9.995. Que tinha DRM. Nossa mãe, já tinha DRM naquela época. O Jobs tá em baixa. Só lembrando aqui pra vocês que devem ter lido no Retrotaria, se não procurem lá no site, que foi postado um PDF com toda a documentação do... Qual é o nome do troço lá? Não lembro. Eu lembro não era do Liza, era da... Você visitou o Retrocomputaria, vocês ficaram sabendo a história do Safe com 2 S, que é o acrônimo de Software Security for Apple Friends and Enemies. Que é uma documentação da Apple, né? Sobre coisas como DRM, coisas do tipo isso lá atrás. Projeto de implementação de alguma coisa DRM-like, mas o material tá lá para quem quiser ler, para ser implementado nos Apple II Plus, no Lisa e no seria o futuro Macintosh. Vale a pena dar uma lidinha lá do material que pertenceu ao Jack McDonald, que foi gerente de software de sistema para linhas Apple II e Apple III, naquela época.
Voltando ao nosso artifício de 84 aqui. O que acontece? O Jobs, o prestígio dele tá tão em baixa que o projeto do Macintosh, que era tocado pelo Jeff Haskins, ele não consegue botar a mão no projeto. E aí, desgostoso da vida, e já o vendedor de água com açúcar, que era o antigo CEO da Pepsi, John Scully, ele pega a dona Scully. Água com açúcar foi boa, hein? É porque ele falou isso pro John Scully. Você quer continuar vendendo água com açúcar ou quer vir comigo mudar o mundo? Ele pega em 84 e cai fora da Apple. Ele antecipa a saída dele da Apple 2 anos. 2 anos, né? Às vezes ele fala aquela, então eu vou embora, alguém falou tchau. Não estou sentindo falta. Então, aí ele vai, faz aquele circo todo, pega aquela caixa com seus pertences pessoais, com a sua plantinha de estimação, aí vai ficar balançando, fazendo isso, um drama, todo mundo tchau. Gente, show. estou indo embora. É só segurança. E alguns, exatamente, e alguns não vão dizer, já vai tarde, outros vão soltar fogo, já tem gente marcando churrasco. Estou do lado de fora da porta, alguém vai fechar a porta. Alguns já estão até marcando churrasco pra festejar. O que acontece? O Macintosh, feito o projeto do Jeff Haskins, ele saiu com um preço razoavelmente baixo, é um preço mais competitivo, né? Lembrando que ele foi aquilo muito parecido com o que saiu com o Canon Cat, alguns anos mais tarde. Sim, com isso o foco dele acaba se tornando mais próximo para processamento de texto. Appliance. Porque ele acaba sendo usado mais por escritores, estudantes, secretária, tudo usar uma coisa mais para escrever. Ele era mais barato e ele acaba pegando mais a influência das ideias do Jeff Haskins, que acaba posteriormente na Terra dando origem ao Canon Cat. E aí passou o Macintosh, vamos ao Macintosh 2, já que era uma máquina mais focada em texto. Então já incluíram os recursos de WYSIWYG, né? What you see is what you get, troca de fonte, poder inserir imagem. Usar a impressora PostScript, que era a novidade da época. Ou seja, o que você tem aí na prática, o Macintosh, ele é assim uma Amstrad PCW, né? Sim. Aí o parênteses agora. Aí César, momento briga, né? Momento briga, né? Advogados entram em campo. Está valendo! O que acontece? Tá, a Adobe criou o PostScript, a Adobe pensa, se dei bem, e passa a cobrar os tubos da rapaziada que fazia impressora. Aí os fabricantes, Epson e Citizen e etc e tal, chegam à conclusão de que precisamos fazer o nosso próprio padrão, o OpenScript, que é um padrão que não precisa pagar ninguém, como alternativa ao padrão da Adobe, que não precisa pagar, o que a Adobe cobra. A advogada entra em campo e enfim. Acordo. Depois de muita briga, todo mundo entra num acordo e, no final de contas, adota-se o nome OpenScript e a Adobe passa a suportar também o OpenScript. Ou seja, o PostScript acaba perdendo, né? Nessa briga, PostScript bye bye. E aí o Macintosh acaba se tornando a plataforma básica de desktop publishing, mas mais ou menos o que ele é na Terra 1, né? Só que tem uma diferença. Primeiro porque era uma máquina pensada nisso. E segundo porque aconteceu muito depois da Terra 1, a fronteira entre edição de texto e o desktop publishing, ela é meio difusa nesse caso. Borrada, né? Ela é meio borrada. Tipo, onde termina a edição de texto propriamente dita e onde começa o desktop publishing. O que acontece hoje? O fato que o desktop publishing acabou, porque o Word virou uma plataforma de desktop publishing e não existe mais tanta diferença entre desktop publishing e edição de texto. Isso acontece no final dos anos 80 com o Macintosh. Sendo que esse Macintosh da Terra Alternativa, fora a questão de foco, de uso, etc., ele é uma arquitetura mais aberta, mais clonável, ganhou um mercado um pouco maior, mas ao custo de ser justamente mais clonável. E aí, japoneses e chineses começam a fazer clones do Macintosh. Coisa que era bem mais possível, não precisou os malucos da Unitron, não deu aquele rolo do Jobs mandar o Reagan dar um piti, o Reagan mandar o Congresso dar um piti, o Congresso ameaçar com sanções e o Brasil tem que alterar a lei de informática. Nada disso aconteceu. Exato. Em resumo, o clone do Unitron foi a Vera. Foi a Vera, não foi uma coisa revolucionária, que não era uma coisa do outro mundo clonar o Macintosh, era só mais um. Porque mesmo assim, mesmo como era o projeto 1 tava, o Macintosh foi clonado a 3x4 e começaram a colocar clones dele vindos do Japão, da China e de outros países aí, Coreia talvez Samsung e LG se animassem a fazer os seus Macintoshes, né? Sim. Olha que interessante. E o efeito colateral dessa terra, por conta de não ter havido aquele rebuliço do clone do Macintosh, é que a reserva de mercado no Brasil demorou mais para acabar. Ela seguiu até talvez 95. A lei de informática que entra a partir de 92, ela tinha data para acabar, né? Ela entra uma lei bem mais assim, acabaria ordeiramente, vamos dizer assim. Apesar do ímpeto liberalizante do governo, acabaria de uma maneira bem mais ordeira, porque não havia tanta pressão da Apple, não havia tanta pressão de fora para que acabasse essa reserva de mercado. É aquela maneira ordeira, tranquila, né, com o tempo, reclamaria, não, mas dá pra gente terminar de uma maneira tranquila. Então... E o que foi dos computadores da Apple no século XXI? O Macintosh virou um leitor de texto, que você pode digitar, se espetar um teclado nele, mas
basicamente um leitor de books, ou seja, um tablet, sofisticadinho, grande, com tela de toque usando o e-ink, né? Tela de papel eletrônico, tela a partir de 12 polegadas. Você pode usar para ler. Uma DockStation. Você quer ler, beleza. Você quer escrever, espeta o teclado na USB, ou o que é que fosse o dente. Ou vira a tampa e tem um teclado escondido lá dentro. Pode ser isso também. Ou seja, na prática é um notebook. Notebook de escrever texto. É um notebook desses de... É um apurô de levar debaixo do braço. Que também acessa a internet, tá? É um cenário sombrio esse pro Macintosh, quase um Dias do Futuro esquecido. Pra não esquecer. Viu, Ricardo? Eu fui o cretino que colocou a Marvel na história. Pra não esquecer que estamos falando de quadrinhos, né? Exatamente. Vocês falaram de sombrio? Esse cenário 6 aí, lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. O cenário 6 é da qual a Terra, hein? Da Terra 96. Não, mas a gente vai ter 52. Não. Esse cenário é da Terra 2099. Esse cenário que é a Terra 13. A gente vai sair de Marvel e DC e vamos pra mangá. Esse cenário, inclusive, quase aconteceu, tá? E me vem na pauta o seguinte, eu vou ler exatamente pra vocês perceberem que a gente saiu de quadrinhos americanos e fomos parar no mangá japonês. Sangrando por todos os lados, tal qual um Cavaleiro do Zodíaco na Casa de Touro. Não vou chamar o Wiki, tá? Pronto. E aí eu digo que quem escreveu isso aí, que foi o Giovanni, e cometeu um erro, que quem tá na Casa de Touro é o Seiya, e ele não grita Wiki porque o Wiki tá pouco se pra ele. O Wiki tá cagando e andando pra ele, né? Exatamente. Na política da vaca, né? Cagando e andando. Entre a Casa de Gêmeos e a Casa de Touros tem um banheirinho, ele parou ali, tá? Então continua. É aquela coisa, você está sangrando na Casa do Touro, gritando Ike, mas aí o Ike tá nem aí. Os acionistas estão pressionando. Michael Dell já fez um famoso artigo que ia fechar e devolver o dinheiro aos acionistas. Alguns pensam assim, com muita... Cara, você podia fazer isso. E aí outros pensam o seguinte, aliás, os principais pensam o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, vamos nos oferecer pra Sam. Vamos se oferecer, né? Vamos bater na porta do Scott McNeely e vamos falar com ele, você não quer comprar nós, não? Faz que nem um monte de empresinha pequenininha hoje em dia, né? Lança um projeto, chega a bater na porta do Google, ei, você não quer comprar a gente, não? Vem em mim que eu tô facinho. What? Empresa pequenininha, nada, o Yahoo tá fazendo. Não, o Yahoo, a Verizon chegou e comprou primeiro. Arrematou agora. Mas chegaram pra ele e falaram assim, isso aí, e a Sam olhou assim, tá aí, a ideia é boa. Que é assim, né? Vamos lembrar o seguinte, cenário anti-Microsoft, tendo que acabar com a Microsoft, tava a Sun, American Online e Netscape nessa vida. E a Novell, não esqueça da Novell. A Novell a Novell tava assim querendo dar, quer bater também, né? Tá pedaço de madeira lá, posso bater também, tio? Só que ao mesmo tempo começou a rolar um papo muito esquisito. Não, reunião emergencial, né? Os caras assim, no final de semana chamamos os acionistas principais, vamos discutir lá na Infinite Loop número 1. Porque o que acontece? Iria sair no Nikkei Shimbun no domingo de que um grupo de investidores asiáticos iriam tentar um hostile takeover, né? Isso, hostile takeover. Precisamos responder ao hostile takeover. Essa parte do Nikkei Shimbun é verídica? Não. Na Terra do Ami-99, Porque assim... O Giovanni falou no início que isso quase aconteceu? Não, assim... O que quase aconteceu foi que a época ser comprada pela Sun, isso é verdade. Mas não teve a parte especulativa da história. Não. Mas assim, a ação não tava valendo nem o papel que ela tava sendo impressa. Na verdade, tecnicamente, vai ser Nihon Keizai Shimbun, que é conhecido como Nikkei. Isso. Então, olha essa história. Cara, tá nem valendo o papel que a gente imprime no negócio. Então vamos comprar logo esse negócio. Vamos lá, vale a pena. E aí o que acontece com isso? Chegou toda a tecnologia, as patentes e as mentes pensantes da Apple tornam-se parte da Sun. E aí o mercado reage bem, porque são duas empresas com a cultura do Vale do Silício. Norte-americana, empresas norte-americanas. A Apple era queridinha, mas embora fosse meio atrapalhada e fracassada. A Sun era mais corporativa, mas não tinha tanto mercado assim. O foco dela não era o doméstico, né? Nunca foi. A Apple seria o Peter Parker das empresas. Por aí. Ela tava o Peter Parker das empresas. E aí, ferra, todo mundo não gosta do cara. Mas assim, tirando o JJ Jameson, todo mundo gosta do cara. Exatamente. Então a Sun virou a Super Sun, ou sei lá, Alpha Centauri, Polaris, sei lá, o nome de uma outra estrela grande aí, brilhosa aí, sei lá. Tô pensando nos Solaris, aquele sol megalomaníaco do DC 1 Million. Você falou no Solaris, eu me lembrei dos Solaris do livro mesmo, do Stanislaw Lem. Aí seria o nome novo da empresa, ou seria a Sun mesmo, manteria, né? Seria a Super Sun, coisa assim. Todo mundo ia ficar feliz da vida, ia achar muito legal, porque a Sun teria
agora um alcance mais próximo do consumidor. Uma divisão de desktop. Até porque já tem o sistema, né, deles, que é Solaris, né? Mas aí o que seria? O que vocês acham? Ela absorveria a Apple ou a Apple ficaria como uma empresa ligada à Sun? Ela faria o que acontece que a Sun fez com todo mundo que ela comprou, né? Ela absorveu e colocou do lado. Por exemplo, um exemplo. Um exemplo. A Apple tem uma marca muito forte. Eu vou falar o seguinte, assim, manteria o que aconteceu com o Cobalt, né? A Sun comprou a Cobalt Cube, o Cobalt que era um servidor de hack, e só escreveu Sun na frente dos nomes, dos equipamentos. Entendi. Manteve a marca, tudo, né? Mas nesse caso, eu acho que o João tem um ponto válido. Acho que manter o nome Apple para ter uma linha separada da Sun, deixando claro o que é Sun, o que é Apple, faz todo sentido em termos mercadológicos. Mas a Apple passaria a ser a marca das workstations, né, e a Sun continuaria e reforçaria o seu foco pro mercado de servidores, onde ela já estava, né? Muito mais do que o mercado de workstation. Mas tem uma coisa, né? A imprensa chamou o primeiro modelo de Mac Station. Aí já sacramentou, né? Seria um Macintosh usando Spark, processador projeto da Sun, que é licenciado em 32 bits, uma interface gráfica parecida com a cara do System, né? Acho que aí não seria no macOS 7. Já era macOS. Aí seria com a mesma cara por cima do Solaris. Ou seja, um ano antes, né? O macOS não foi de 97? Em 96 foi a compra, a decisão de fazer esse tipo de coisa que enrolou até 99, o macOS 10. E aí com isso ele botar para os usuários, aí adeus CDE, né? Como Desktop Environment, adeus... O CDE ficaria como opção, você escolhe, você tem essa cara aqui ou essa cara aqui. Só que não ia demorar muito, porque na verdade todo mundo ia ficar mesmo no padrão. Você sabe da força do padrão, quando você lança o produto, todo mundo ia ficar no padrão e em algum momento sim ia continuar lá para não ferir acessibilidade, não dar a impressão pro resto da indústria de que a Sun, ela tá pouco se lixando pro CDE, mas a Sun tá pouco se lixando pro CDE. CDE é emotivo e todo mundo... Sun, ela brigou com a DEC, com a HP e outras empresas. Quem ia botar, se era CDE ou o OpenLook. A Sun perdeu, ela tinha postado no OpenLook. No final ela foi obrigada a adotar o CDE. Então é o seguinte, CDE, cadê? Sumiu. Esqueceram de empacotar. Esqueceram. Então se quiser, você pega um velho aí. E aí, no caso, a Apple vira um laboratório, né? O laboratório da Sun. Talvez até poderíamos dizer que pela Apple surgiria o Java. Java já existia. Sim, mas talvez o desenvolvimento se desse mais pelo lado da Apple. Entraria lá a equipe do pessoal que desenvolveu o Java, iria também trabalhar com a Apple. De repente seria até linguagem. Né? Porque Apple e Java são duas coisas que não se misturam, né? Na Terra 1. É verdade. Sim, mais ou menos se mistura. Malha, né? Malha. E aí eles partem para ir, a partir da Apple, vão desenvolver coisas, por exemplo, Spark mais de um núcleo, talvez aí a partir dos meus processadores multicore surgiriam aí, a partir do Spark, os Spark 64 bits. Já existia em 95. O Linux já tinha, né? Mas aí também começa o desenvolvimento usar Linux nos sistemas também, a opção, o Star Office, né? Passaria para a mão deles. MySQL. MySQL, verdade. E nesse universo, Tony Stark não compraria a Sun. Raios, 2 vezes raios. Não, porque não daria. Ela seria muito cara. Ele ia continuar fazendo só banco de dados corporativo. E não compraria mais MySQL diretamente, né? Agora 2 perguntinhas. A primeira é: então não existiria a Mac Intel, né? Não. Seria tudo Mac Spark. Os Mac X. Que seria uma coisa interessantíssima de se ver. Assim, mas em compensação, não existiria a linha iMac, né? Até existiriam, porque esses projetos já estavam rolando na Apple quando o Jobs chegou. A verdade é o seguinte: várias empresas pessoas foram consultadas com relação a onde a Apple compraria o novo sistema operacional. Eles começaram a desenvolver o Copland, né, César? Copland literalmente patinou. Isso. Se patinava lá dentro. No final, eles ficaram naquela. Assim, iam comprar, inclusive, iam licenciar os Solaris. Eles licenciaram um sistema operacional, o BOS. E no final, como sempre, dando pernada, né? Entrou o Jobs vendendo o Nex, o OpenStep, como novo sistema operacional para a Apple utilizar. Afinal das contas. E aí tá uma coisa muito importante nesse nosso cenário, que a Sun, ela se torna imediatamente a queridinha de todos os nerds, todos os geeks do universo, porque é a junção de todas as marcas nerds do universo. Isso é verdade. Sim. Então, o MacStation, o Mac X, depois acabou sendo adotado como nome da linha propriamente dito, né? Que era o Mac que rodava Flex 11. E rodava Mac acima de Solaris, e que a marca Apple. Solaris ou Linux. Apple with Sun Technology. César, porque é o seguinte, Solaris ou Linux, o que acontece?
Solaris, como ele é um sistema operacional real-time, ele não se dá muito direito para rodar em desktop. Então, uma opção que a Sun poderia fazer para desktop seria talvez até usar o próprio Linux, ou até um BSD. Não, mas eu acho que nesse caso a Sun ela partiria para fazer alguma coisa específica no próprio Spark. Um kernel menos real-time. Não, nem tanto kernel menos real-time, mas acho que de repente modificar tanto o Solaris como o Spark para funcionar melhor em desktop, na necessidade do desktop. Porque aí aquela coisa, o grande público dessa máquina passa o quê? Além de ser o desenvolvedor, é também o cara que o hipster de cafeteria. Além do hipster de cafeteria, é também o cara que faz lá o projeto gráfico dele, faz desktop list, etc e tal. Esse povo todo usa essa máquina. E aí faz das tripas coração, equilibra, pra garantir que todos esses caras que têm necessidades diferentes usem a mesma linha. Em algum momento ela acaba se tendo pequenas diferenças entre essas máquinas todas e torna complicado de manter, mas é aquela história. Como nesse caso a Sun tem o virtual monopólio em cima desse público, ela consegue fazer essa diferença para evitar, inclusive, não apenas que a concorrência, mas que a própria Microsoft consiga alguma coisa. Nessa brincadeira, a Microsoft ela patina um pouco na entrada na internet. Um pouco mais do que já patinou na realidade. Mas aí ela se consolida numa posição bem menos do que o monopólio que ela obteve na Terra, mas ainda com uma fatia de mercado substancial para plataforma Intel, PC, Windows, etc. Isso aí, gente. Ainda existia o Windows ME bem feito para você. Boa sorte. É outro invariante. A gente tava falando aqui de cenários sombrios, então. Eu tava me lembrando um dos significados da sigla ME. Na verdade a sigla inteira é Millennium Edition Research Development Advanced. Entendi, bolhufas. Nome bonito, o negócio não tão bonito assim. Não, mas você já viu o que quer dizer a sigla, né? Millennium Edition Research Development Advanced. Ah, cara. Então é isso, a gente fechou esse cenário 6. Fechamos. Legal. Olha, a cordinha tá mais que esticada, não dá nem pra gente chegar no cenário 7. Vamos pegar a carona, vamos voltar pra Terra 1. Só puxar a cordinha. Vamos fazer o que os sliders não conseguiram. Vamos pegar um barco, vamos navegar pela sangria até chegarmos de volta lá onde tá a Terra 1. Só descer as escadas até a casa de peixe. Então acho que é isso, fechamos esse episódio de What If, retornando para nossa realidade. Agradecemos se tiverem sugestões de outros futuros apocalípticos para duas empresas citadas, para Atari e para Apple. A área de comentários está aí embaixo para comentar, comentem. Exatamente, e a gente já falou sobre Commodore, e o próximo episódio de What If vai ser, não sabemos quando, não sabemos o que é assunto, a gente vai ter um dia desses, vamos descobrir quando vai ser. Se estivermos seguindo um padrão, será o episódio 84. Mas então, não confie mas nisso. dessa vez não vai dar certo, porque o nosso gerador de pauta é o Atari 68000 e ele não existe na Terra 1. Não, o gerador de pauta é um Apple III que funciona. E também não existe na Terra 1. Tô lascado. Alguém vai ter que voltar lá naquela terra pra pegar. Na verdade, vocês deixaram o gerador de pauta rodando lá. Alguém vai ter que voltar lá pra pegar. Peraí, dá pra usar aqui. Só não vai largar o computador 5 centímetros, porque lá isso não lá vai estragar. Ela vai quebrar o gabinete. Cara, eu acho realmente mais fácil rodar esse novo gerador de pauta aqui na Terra 1. Vai dar um trabalho. Não podemos usar esse Mac Station com 2 processadores Spark, não? Não, porque a gente. Não, porque ele também não existe na Terra 1. Ah, que droga. Ele, além de tudo, funciona a 380 volts. A gente não tem isso por aqui. Ah, tá. Vamos usar um clone brasileiro mesmo. Vamos usar um TKS 800. Isso, Pronto, mais um que não existe na Terra 1. Olha que o TKS 800 morreu, foi enterrado no episódio passado, no 73, hein? Deixa uma hora vai ter um What If de Brasil, vai ser épico. A gente ressuscita ele. A gente vai chegar lá. Mas assim, enquanto isso, vamos aqui no eBay dos universos alternativos comprar máquinas que não existiram em outros universos. Hoje, cara, no Brasil vai ter coisa assim do tipo se os MC1000 tivesse botão on e off. MC1500. Ó, que chique. Gente, a gente nem sabe quando é que vai ser o próximo. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu passar lá no eBay, comprar aquele cartucho de Super Mario pro Super AVGS. Apareceu ali o cara dando só $50 mil, cara. Tá barato. Então tá dando. Único eBay. Vou lá. Vou lá fazer um sniper. Lembrando. MSX, TKCP e AVGS. Lembrando que naquela terra os preços são menos inflacionados. Vocês esqueceram de um probleminha, né? Vocês vão comprar a máquina lá e já pensaram o custo do frete pra mandar de um universo pra outro? Frete interdimensional é mais barato. Cara, olha, se não passar por Curitiba, tá beleza, chega rapidinho. Tirou da minha voz, pode ter que passar 2 Curitiba. Curitiba de lá, Curitiba de cá. Imagina. Não. Vai ser a crise das infinitas Curitibas. No!
Cada terra até a Curitiba e o seu, aí não tem como sua encomenda não passar por Curitiba antes de chegar na sua mão. Esse é o mais invariante dos invariantes. A gente até achou o universo no qual o Apple III funciona, imaginem. Mas o universo no qual Curitiba não é um buraco negro de encomendas não existe. Porque Curitiba é feita de antimatéria. Ricardo, piloto do Deep Space Nine. O Cisco sempre volta pra cena da esposa morrendo. É o seu pacote. Verdade. E por que o seu pacote sempre está aqui? Porque ele também morre. Ele tá fora do tempo. O Cisco está fora do tempo. O pacote está fora do tempo. Então quer dizer que o capitão da Defense Nine é um roteador? Não, o telefone IP. Na verdade ele é um telefone IP com Wi-Fi, né? E a gente tá falando propaganda de graça pra uma empresa que ainda existe, que não teve corte em 1995. Sem problema, a gente... Olha, 1995 o Deep Space Nine já tava entrando na terceira temporada, então ainda tá dentro do nosso pote de corte. Não, mas em 1995 tem alguma empresa... Em 1995 não, em Deep Space Nine tem alguma empresa que vai sobreviver? Nenhuma, né? Cara, no universo de Jornada, a humanidade foi reiniciada depois da Terceira Guerra Mundial. Pois é, isso que eu ia falar. Pera aí, mas nesse dos últimos filmes, a Nokia ainda existe. Não sabemos como, mas ela ainda existe. Claro que ela existe, porque os celulares da Nokia são indestrutíveis. É porque o universo é alternativo, né? O 3310 é o celular mais frágil de todos. Vamos parar. Vamos voltar pra Terra 1, porque a coisa tá feia já. O casco das Enterprise são feitos de 3310, né? Aí a gente chega a uma outra conclusão, que até os universos Space Opera e Utopia começaram com o universo pós-apocalíptico. Repara só. Mas é mesmo. Galáctica, Yamato, Star Trek. Você quer juntar a Duna também? Começa como depois do Gerard... É verdade. Bagateliano, Fundação. E vê que o Duna não é muito utópico também não, hein? É tudo menos utópico. Exatamente. Eu não queria viver naquela desgraça lá em Duna não, cara. Mas esse não é um podcast pra falar de universo. Era um podcast pra falar de universos alternativos. Eu ia dizer que não era, mas era. Mas esses não são universos alternativos também? Whatever. Vamos encerrar o episódio. Vamos encerrar o que a gente tá falando. Vamos encerrar o episódio antes que a gente vá pra um universo alternativo de verdade. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa de um futuro apocalíptico pra Atari ou pra Apple, quiser comentar, pode escrever aí embaixo nos comentários. Tremer ao vivo até hoje, isso é apocalíptico. Isso é realmente o fim dos tempos. Não, uma realidade do Mad Max apocalíptico, onde você tem One Man Sky pra esse espectro. Isso também é apocalíptico, concordo. Você falou a realidade de Mad Max, eu tô imaginando o Tremiel no lugar da Tina Turner no Mad Max 3. E com essa a gente encerra o episódio. Chega. Tá? Até porque o treme de peruca não. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui nessa viagem lisérgica e doida. E acredite, ninguém tomou nada hoje. Nada, pelo menos que eu saiba, ninguém tomou nada. Tirando hoje. água, né? Nenhum alucinógeno. Gente, eu vou confessar que nenhuma droga psicótica. Eu tomei Guaraná natural com ginseng. Isso ajuda pra entender. Mas ninguém tomou nenhuma droga psicoativa hoje. Eu consumi teobromina antes de começar a gravação. Tá, drogas psicopassivas. Como diz Salvador Dali, eu não tomo drogas, eu sou as drogas. Nós somos as drogas. Isso é verdade. Nós somos umas drogas, realmente. É mesmo, é? Droga. Então é isso, gente. A gente volta daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas pro Repórter Retro. É isso. Até mais. Fui. Enfim, espero que todos voltem à Terra 1 sem tetramielite e baixo astral. Fui. Gente, obrigado por terem nos ouvido. Digam não às drogas e tchau. Gente, até mais. Ricardo, não termine esse episódio com aquela música da Xuxa do Droga que Droga, por favor. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Episódio de muitos mundos paralelos. E Ricardo, não termina com Xuxa não, termina com Tina Turner. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal ou PagSeguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça!
Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.